Olá a todos. O artigo a ser apresentado hoje é sobre a história de vida reprodutiva do sablefish, Anoplopoma fimbria, da costa de Washington, nos Estados Unidos. Sablefish é da ordem dos Scorpaeniformes, da família dos Anoplopomatidae, do gênero Anoplopoma fimbria, e também é conhecido como bacalhau preto. É um peixe subterrâneo nativo do Oceano Pacífico Norte, que vai da Baixa Califórnia, no Novo México, ao Mar de Bering. Possui uma alta taxa de crescimento e um bom valor de mercado. O sablefish é uma espécie da aquicultura marinha em desenvolvimento em vários países, incluindo os Estados Unidos e o Canadá. Vários relatórios de avaliação fornecem informações valiosas sobre a biologia reprodutiva do sablefish desde os anos de 1980, incluindo tamanho e idade na maturidade sexual, estimativas de fecundidade e época de desova ao longo da costa do Pacífico Nordeste. O sablefish exibe dimorfismo sexual, com as fêmeas crescendo mais do que os machos. O comprimento, quando atinge a metade da maturidade, é de aproximadamente 55 centímetros para fêmeas e 51 centímetros para machos, que é alcançado com uma idade de aproximadamente 5 anos. Os sablefish desovam no inverno no hemisfério norte, que varia de janeiro a março, ao longo da costa oeste dos Estados Unidos, com um pico em fevereiro. Enquanto a desova pode ocorrer tão rasa quanto 300 metros, estudiosos como Hunter encontraram a maioria das fêmeas ativamente desovando em 800 metros de profundidade ou mais. A fecundidade anual do sablefish parece ser determinada na qual a ninhada de oócitos com gema avançada antes da desova é equivalente à fecundidade anual potencial. Um estudo recente sugeriu que até 21% das sablefish fêmea capturadas no Golfo do Alasca em dezembro iriam pular aquela desova naquela temporada. No entanto, não há relatos de desova pulada em sablefish de latitudes muito baixas. O pesquisador Head descreveu estágios de oogênese em níveis histológicos em fêmeas capturadas por arrasto de fundo em água dos Estados Unidos ao Canadá, à fronteira dos Estados Unidos com o México, em 2 períodos de tempo, de maio a julho e agosto a outubro. Este estudo forneceu informações sobre a aparência histológica do ovário durante o desenvolvimento inicial e sobre a reprodução em sablefish. No entanto, há uma série de aspectos importantes da biologia reprodutiva dessa espécie que permanecem não estudados. Por exemplo, embora o tempo de desova tenha sido definido pelas áreas específicas do Oceano Pacífico Norte, pouco se sabe sobre a cronologia da oogênese do sablefish durante um ciclo reprodutivo completo, incluindo o início da vitelogênese. No que diz respeito a macho, as informações sobre a espermatogênese são limitadas. A gametogênese em teleósteros é dependente de hormônios esteroides produzidos pelas gônadas em resposta à estimulação pelas gonadotrofinas hipofisárias. Nas fêmeas, o 17-beta-estradiol regula a síntese de vitelogeninas hepáticas que são incorporadas aos oócitos em crescimento e fornecem as principais reservas de nutrientes para os embriões em desenvolvimento e larvas em pré-alimentação. Nos machos, o andrógeno 11-cetotestosterona é o principal esteroide que regula a espermatogênese e desempenha um papel crítico no desenvolvimento de características sexuais secundárias e na indução de comportamentos reprodutivos. Com as mudanças nos níveis esteroides sexuais circulantes, estão correlacionadas com o início e a progressão da gametogênese. Eles são comumente usados como indicadores de estágio de maturidade em peixe.
Mudanças sazonais nos esteroides sexuais plasmáticos foram analisados em relação ao desenvolvimento gonadal em uma série de espécies escorpainiformes, bem como outras espécies marinhas comercialmente importantes. Estes estudos permitiram a classificação de seus ciclos reprodutivos em períodos de maturação definidos e demonstraram que a análise de esteroides plasmáticos é uma abordagem útil e relativamente não invasiva para monitorar os ciclos reprodutivos em populações discretas de peixes selvagens. Além disso, uma vez definidas as medidas de esteroides plasmáticos, podem ser utilizadas como uma ferramenta importante para a avaliação de tecnologias para o controle da reprodução de peixes em cativeiros na aquicultura. O presente estudo teve como objetivo caracterizar as histórias de vida reprodutiva completas de sablefish machos e fêmeas. Para este fim, descrevemos mudanças sazonais na morfologia macroscópica gonadal e histologia, e a sua relação com os níveis plasmáticos de esteroides sexuais, índices hepatossomáticos e gonadossomáticos, e fator de condição em sablefish fêmeas e machos capturados na costa de Washington. Também discutimos a utilidade dessas medidas como indicadores de maturidade sexual para avaliações de estoques pesqueiros e fornecemos informações sobre os aspectos básicos da biologia reprodutiva do sablefish que pode facilitar sua reprodução em cativeiro. A coleta foi realizada no período de agosto de 2012 a agosto de 2013. Os sablefish foram coletados mensalmente usando palangres em duas áreas adjacentes do Quinault Canyon, próximo a Washington. Os comprimentos da linha de terra variaram de 1.097 a 2.743 metros. As profundidades já variaram de 238 a 960 metros. Os anzóis usados neste estudo eram grandes o suficiente para não excluir peixes maiores. Na verdade, como os resultados indicam, peixes muito grandes, com 70 centímetros para mais, foram amostrados às vezes. O número-alvo de peixes a serem coletados por mês de amostragem eram de pelo menos 15 indivíduos de cada sexo. Após a captura, os peixes que atendiam ao critério de comprimento foram colocados em uma bolsa aerada para peixes contendo água do mar, onde o oxigênio dissolvido e a temperatura foram monitorados e ajustados para 80% ou mais de saturação, usando uma bomba de ar e aproximadamente 4 graus Celsius usando gelo não clorado. Como os peixes negros não têm bexiga natatória, espera-se que sejam menos suscetíveis ao barotrauma quando trazidos à superfície. Uma vez que a pesca foi concluída a cada dia, os peixes mantidos na sacola foram sacrificados usando deslocamento cervical. As coletas realizadas foram 5 mg de sangue coletado através da vasculatura caudal, o plasma foi obtido através deste sangue. A cabeça, o fígado e as gônadas foram removidos e armazenados em sacos plásticos separados no gelo. Pares de otólitos sagitais foram removidos dos lados esquerdo e direito da cabeça e armazenados em etanol a 50% para estimativa da idade. A relação peso-comprimento foi usada para calcular o fator de condição K de Fulton. Para as análises histológicas, 2 peças da porção média da gônada foram coletadas e preservadas com 2 fixadores diferentes para que sua adequação nas análises histológicas pudessem ser posteriormente comparada. Uma peça foi preservada no fixador de Bohm por 48 horas antes do armazenamento em etanol 70%, enquanto a outra foi preservada no fixador Davidson por 7 dias antes do armazenamento em etanol 70%. A histologia gonadal consiste na análise de imagem e análise de frequência de tamanho do folículo para avaliar a idade aproximada do indivíduo.
Após o exame histológico da gônada, 12 fêmeas e 2 machos foram identificados como pré-púberes e, portanto, excluídos do estudo. Ovos de sablefish fêmeas adultas foram classificadas em 6 estágios de desenvolvimento com base na histologia observações já publicadas para esta espécie. Testículos de peixes adultos foram classificados em 6 estágios de desenvolvimento com base em análises histológicas relatadas para robalo europeu. Quanto às fêmeas, uma breve descrição da aparência externa dos ovários é fornecida para cada estágio de desenvolvimento. Para facilitar a visualização dos resultados, os histogramas de frequência de tamanho do folículo foram divididos em 4 categorias. O perinuclear inclui folículos no estágio final do perinucleolo. Desenvolvimento precoce inclui folículos no início do crescimento secundário. E a vitelogênese precoce, que consiste no citoplasma parcialmente preenchido com gema e glóbulos lipídicos. Estes dois foram combinados em uma única categoria, vistos que normalmente se sobrepunham em tamanho. O terceiro é totalmente vitelogênico, ou seja, inclui folículos com seu citoplasma completamente preenchido com gema e glóbulos lipídicos. E o quarto e último é a maturação, que inclui folículos que mostram sinais de migração da vesícula germinativa e fusão do glóbulo da gema. As análises de esteroides sexuais foram feitas através da sensibilidade dos ensaios, calculados como ligação máxima menos 2 vezes o desvio padrão, foram de 11,9 picograma por mililitro e 4,9 picograma por mililitro para os imunoensaios E2 e 11-KT, respectivamente. Os ED50 para os ensaios E2 e 11-KT foram de 1,32 nanogramas por mililitro e 0,07 nanogramas por mililitro, respectivamente. Os coeficientes de variação intra-ensaio foram 5,7% e 3,7% para E2 e 11-KT. Os CVs intra-ensaio foram de 7,3% e 11,2% para ED2 e 11-KT. As análises de idade, comprimento e peso foram realizadas no software R, versão 3.3.0. Os dados de comprimento, peso e idade foram analisados pelos modelos ANOVA de 2 fatores, onde sexo e mês de amostragem foram usados como fatores. Para acomodar as variâncias desiguais entre os grupos, foram utilizadas a ANOVA de mínimos quadrados ponderados e as observações individuais foram ponderadas pelo inverso da variância de seu respectivo grupo definido por sexo e mês de amostragem. Os dados de comprimento, peso e idade foram transformados em log antes da análise para normalizar os resíduos do modelo. Múltiplas comparações de pares entre os grupos foram realizadas usando post-hoc Games-Roel para teste para acomodar tamanhos de amostras desiguais e variância entre os grupos. E os níveis plasmáticos de esteroides sexuais, análises de GSI, HSI e K foram realizados usando o software PRISM 6. Os resultados. Esses gráficos eles mostram as diferenças em TFL, que é o comprimento corporal total do animal, PW, que é o peso corporal total, e a idade em fêmeas e machos entre os meses de amostragem. Foi durante um ano, né? Foram observadas diferenças significativas no comprimento corporal entre os machos e as fêmeas e entre esses meses de amostragem. Essas comparações post-hoc, elas revelam que os peixes mais curtos foram capturados durante os meses de inverno, com comprimentos que aumentaram até setembro e outubro. Um padrão semelhante dá para ser observado também
no peso corporal, uma vez que as fêmeas de março, elas são significativamente mais pesadas do que os machos. Os pesos corporais mais baixos foram observados durante os meses de inverno também, com um aumento constante desse tempo. A idade média dos peixes capturados foi significativamente diferente entre os meses de amostragem, mas não tem diferença entre os sexos. Então, nessas imagens aqui, nessa primeira seção, a gente consegue observar a aparência externa e das seções histológicas dos ovários, no início do crescimento secundário, na fase inicial e média de vitologênese. Nessa segunda aqui, a gente consegue observar também a aparência externa e seção histológica dos ovários, em fase vitologênica tardia, periovulatória e pós-desova. Diversos detalhes podem ser observados, né? O que chama atenção é que o início do crescimento secundário não foi acompanhado por uma grande mudança na aparência externa dos ovários, em comparação com a fase anterior de pós-desova. Os ovários nas duas fases são semelhantes em cor e um pouco flácidos, mas o corte histológico, os folículos que acumulavam grânulos de gema e alvéolos corticais ao longo da margem externa do citoplasma são visíveis pela primeira vez, aqui nessa pequena imagem, né, nesse zoom. Entre outros detalhes que é possível observar em comparação com as imagens, né, das duas fases. Esse histograma, ele representa a distribuição de tamanho folicular por frequência representativa de cada etapa do desenvolvimento ovariano. São mostrados os ovários no início do crescimento secundário, que é aqui no A, vitelogênese precoce, vitelogênese média, vitelogênese tardia, periovulatório e pós-vitelogênese. Os folículos perinucleares e os folículos em desenvolvimento precoce, eles mostram uma distribuição unimodal em frequência e tamanho. A análise do tamanho dos folículos por frequência revelou pela primeira vez a distribuição bimodal, aqui na letra B. E a análise de frequência de tamanho dos folículos ovarianos revelou pela primeira vez uma lacuna entre os cortes de folículo vitelogênico e conjunto pré-vitelogênico. Aqui nessas imagens, elas são representativas das seções externas e histológicas dos testículos. Aqui na fase inicial, média e tardia do recrudescimento. E aqui na fase de esperneação e pós-esperneação. Então, a gente consegue observar aqui, né, bastante diferença, tanto externa quanto histológica das diferentes fases. O presente estudo, ele consegue, então, caracterizar pela primeira vez o ciclo reprodutivo completo do Symbol-Fish, fornecendo dados e bases para o calendário de maturação da espécie. O desenvolvimento ovariano do Symbol-Fish, ele é caracterizado por recrutamento síncrono de ovócitos em grupo, que começa em março e é concluído lá pelo outono, 2 a 4 meses antes da época da desova. Nos machos, o recrutamento e o desenvolvimento das células germinativas começam em abril e atinge a maior atividade durante o outono também. O estudo ele encontra também fêmeas periovulatórias e machos esperneantes já em novembro. No entanto, o que pode se concluir no estudo, que é bem provável, é que o Symbol-Fish ele desova principalmente no inverno, durante janeiro e fevereiro. As análises histológicas e de GSI forneceram informações homogêneas sobre a fase de reprodução dos peixes. E o presente estudo ele descobre, então, que os esteroides sexuais plasmáticos eles podem ser uma alternativa não letal apropriado para identificar os peixes, o Symbol-Fish, submetidos à fase final de gametogênese antes da maturação final.
Aqui estão as referências que o artigo utilizou. Obrigada.